Meu nome é Simone Aguiar Lopes Moreira e no próximo ano eu vou completar 50 anos e isso é uma coisa muito boa. E eu sou uma pessoa que eu gosto de ser alegre, sou uma pessoa muito feliz, muito satisfeita com as coisas. Não sou de criar caso por qualquer coisa, muito pelo contrário, sou bem tranquila, assim, deixa pra lá, depois as coisas se resolvem. E gosto de curtir muito a vida e sou muito agradecida a Deus por tudo aquilo que Ele me dá. Todos os dias o que eu mais faço é agradecer a Deus. Sejam momentos difíceis, sejam momentos tristes, sejam momentos de muita alegria, o que eu mais faço é agradecer a Deus. Eu costumo brincar e dizer assim, eu nasci careca, pelada e sem dente, então o que vier é lucro. Olha, eu nasci em Nova Friburgo e meus pais se separaram logo quando eu tinha 2 anos de idade. E parece que foi uma separação um pouco difícil e a minha mãe foi trabalhar e ela trabalhava com o Padre Miele. Ele foi muito conhecido lá em Nova Friburgo. Ele foi uma pessoa assim, de muita expressão, construiu uma igreja em Olaria, construiu o Colégio Nossa Senhora das Graças, que até hoje está lá, né? Uma igreja muito grande, muito bonita, e a minha mãe trabalhava com ele. E eu acompanhava o trabalho dela, às vezes ficava com a minha avó, mas o que eu mais gostava mesmo era de ficar na casa da minha tia, porque ela tinha um monte de crianças e era uma rua assim, era no morro, né? Em Friburgo, não tem morro, é difícil. Era no morro e tinha muita brincadeira mesmo, que as crianças não veem hoje em dia. Brincar de bola, brincar de carrinho de rolimã. Meu pai, ele é mecânico e eu me lembro que ele fez um carrinho de rolimã só para mim. Então tirava a maior onda com a criançada, brincando naqueles morros e subindo e descendo e jogando bola de gude, soltando pipa. Então foi uma infância assim muito gostosa, muito bem vivida mesmo. Eu estudei em vários colégios ali em Olaria mesmo. Eu estudei na Escola Batista, estudei no Colégio Demerval, depois fui estudar no Colégio Canadá, onde eu fiquei por bastante tempo e depois tive o privilégio de voltar até mesmo para trabalhar naquele colégio. Então eu tive uma infância assim bem legal. Olha, eu convivi não muito de perto com o meu pai, né? Como eu falei anteriormente, eles se separaram, eu tinha 2 anos, mas eu tinha algum contato com ele, ia muito à casa da minha avó e lembro que ele me levava para passear, mas o meu contato maior foi com a minha mãe, né? Acompanhando minha mãe, sempre foi uma mulher muito trabalhadora, eu acompanhava a minha mãe no trabalho dela e ela sempre foi muito super protetora e às vezes isso deixa a gente assim um pouco inseguro, porque a mãe está sempre ali para resolver as coisas. Mas eu agradeço muito a Deus pela minha mãe, ela já não está mais conosco, o Senhor já a chamou. Meu pai eu a vejo raramente, mas tenho um grande orgulho de ser filha deles. Olha, eu tive uma adolescência tão bacana. Para começar, não tinha Facebook, não tinha celular e nada disso. Então os amigos eram amigos da escola e a gente estava ali, a vida da gente girava em torno da escola. Ir para a escola, fazer trabalhos da escola, final de semana sair com o grupo da escola. E nesse meio era muito divertido. Eu peguei aquela época da discoteca. Então, eu lembro que a gente tinha 11, 12 anos, tinha algumas matinês em Nova Friburgo para a criançada mesmo. E a gente era uma coisa assim muito inocente, a gente ia para lá para escutar música e bater papo com os colegas. Era somente isso, não tinha maldade, não tinha essa sexualização, não sei nem se essa palavra existe, mas é o que a gente vê hoje em dia. Éramos adolescentes bem inocentes e a nossa preocupação era puramente estudar. Estudar para ser alguém, os pais sempre falavam muito isso. Você tem que estudar, você tem que ser alguém, você tem que se preparar. Então a nossa preocupação era estudar e os nossos amigos eram feitos na escola. E também na igreja, né? Na adolescência eu frequentava a igreja presbiteriana de Olaria, então os meus amigos também eram amigos da igreja. E final de semana a gente saía
para passear junto com os amigos, para ir aos trabalhos da igreja, encontrar colegas de outras igrejas. E isso fazia uma diferença muito boa na vida da gente. Mais para frente, já mais um pouco no final da adolescência, eu fui estudar no Colégio Amiel Jaique, fazer o curso normal, e também lá tive a oportunidade de fazer muitos amigos e estudar bastante. E nessa época eu me transferi para a Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo, também fiz novos amigos, e a adolescência era toda em torno disso, de estudar, de ir à igreja, fazer amigos, fazer passeios. A vida econômica do Brasil naquela época era bem diferente, né? Havia muita dificuldade das coisas, então qualquer coisa que a gente tinha, às vezes ir uma vez por mês ou até mesmo a cada 2 meses ir ao cinema, aquilo pra gente era uma alegria, né? Sair para comer fora, isso nem existia na minha época, ninguém saía para comer fora. A gente comia em casa e depois saía para passear com os amigos. E foi uma fase muito boa, a gente ia para praça, né? É igualzinho que é hoje em dia aqui em Cordeiro, os jovens no sábado, sexta, sábado, domingo à noite vão para praça. Eu ia também para praça com os meus amigos, com os colegas da igreja, para conversar, para bater papo, para paquerar, arranjar namorado, né? E uma adolescência muito saudável, graças a Deus. Pois é, eu falo para os meus alunos agora que hoje em dia eles têm muita oportunidade. Nossa, porque tem faculdade para tudo quanto é lado. Tem faculdade em Friburgo, tem faculdade em Cantagalo, em Teresópolis, nas cidades próximas aqui. Quando eu estava na época de faculdade, em Friburgo só tinha a Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, a Faculdade de Odontologia e a Faculdade Cândido Mendes. Ou você seria professor, ou você seria administrador de empresas, também não tinha o curso de Direito, só tinha mesmo administração, ou você seria dentista. E aí você tinha que optar entre essas 3, né, carreiras. E aí as dificuldades econômicas da família e tal, eu optei por fazer o curso de formação de professores e fui, e graças a Deus me dei muito bem, era uma boa aluna, muito estudiosa, me preparei bastante. E depois que eu terminei a faculdade, quando eu terminei o curso normal, eu fui fazer faculdade de História lá na Faculdade de Filosofia Santa Doroteia. Era uma escolha dentro daquilo que a cidade poderia me oferecer. Eu não poderia ir para o Rio de Janeiro, não tinha parentes que morassem lá. Para custear uma pessoa fora da cidade é muito caro, né? Implica em alimentação, moradia, em transporte, em livros. E uma família de baixa renda naquela época não tinha essas condições, né? Hoje em dia os jovens têm muitas outras possibilidades e isso é bem legal. Por isso eu falo sempre para eles, gente, aproveita essas oportunidades, escolha a sua carreira em cima daquilo que você realmente quer fazer. Eu não me arrependo de ser professora, muito pelo contrário. Sou muito satisfeita, eu já sabia que ia ganhar pouco, né? Não entrei assim, não, eu vou ser professora, eu vou ficar rica, de jeito nenhum, né? Eu sou realista nas coisas. Mas eu sou muito grata a Deus por ter me proporcionado essa carreira. E eu sempre gostei, sempre fui muito bem. Exemplos de família, eu tenho muito exemplo de trabalho, né? Meus tios, minhas tias, meu avô, sempre foram pessoas que sempre trabalharam muito. Meu pai, acho que meu pai deu uma parada por conta da idade, mas se deixasse ele estava trabalhando, acho que ele ainda está, porque de vez em quando eu vejo alguém comentando, ele foi fazer isso, foi fazer aquilo. Então, para a minha família, o trabalho é algo muito importante. Todos muito trabalhadores e sem deixar de aproveitar o lazer, sem deixar de curtir a família, de ter o seu momento de trabalho, mas ter um momento também de curtir com a família, ter um momento de lazer. E quando eu falo lazer, lá na época que eu era adolescente, a minha família se juntou e comprou uma casa em Rio das Ostras. Ih, coisa boa! E naquele tempo o Rio das Ostras era assim, um fim de mundo. Era longe. Hoje em dia você pega um ônibus daqui rapidinho, tá ali, ou vai de carro. Há 30 e tantos anos atrás, você ir a Rio das Ostras é como se você fosse para a China. Era muito distante. Mas a gente tirava todo ano aí um mês
para estar com a família ali, curtindo esse momento de lazer. Então, da minha família de solteira, eu tirei isso, o trabalho, a importância do lazer e a importância de estarmos todos juntos. Para você ter uma ideia, a gente ia para Rio das Ostras, uma casa pequenininha, e já chegou a ter 23 pessoas dentro daquela casa, porque a gente queria estar junto. Meu avô, minha avó, os tios e os agregados, ia todo mundo, e a gente montava a barraca no quintal e ficava todo mundo aproveitando aquele mês de férias e de lazer ali com a família. Então isso eu trouxe para minha família. Sempre meus filhos agora estão, né, meu filho João Pedro está estudando em Juiz de Fora, meu filho João Guilherme estuda em Nova Friburgo, mas o tempo que a gente tem disponível, a gente quer estar junto, curtindo e passeando, e sempre que dá, né, às vezes o tempo não proporciona, mas tendo esse tempo para trabalhar, para curtir o lazer e estando junto com a família. Olha, gente, filho é uma coisa tão maravilhosa, mas você só sabe que é maravilhoso depois que você tem. Não adianta você ficar imaginando, quando eu for mãe, quando eu for pai, não existe isso. Você começa a trilhar esse caminho de ser pai, de ser mãe, quando você pega lá o resultado, está escrito assim, positivo. Aí ali começa a sua caminhada. E a expectativa dos 9 meses de gravidez, e graças a Deus não tive nenhum problema, né? Tem pessoas que ficam, né, adoentadas, mas eu, graças a Deus, não tive problema nenhum. E aí depois chegam as crianças na família e é uma alegria. E eu procuro, assim, sempre orientar muito meus filhos, em primeiro lugar, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia. Né? Eles perguntam para mim, mãe, o que você acha disso assim? Eu falo, olha, meu filho, de acordo com a palavra de Deus, dessa maneira. O mundo vai te ensinar assim, a palavra de Deus vai te ensinar dessa maneira e você vai tirar suas próprias conclusões. Que é muito importante a gente deixar isso para o filho, né? Ele conhecer o que é certo, conhecer o que é errado e escolher o caminho dele. Eles sabem o caminho certo. Se eles escolheram o errado, vierem a escolher alguma coisa errada na vida deles, não foi por falta de orientação da família, de orientação da palavra de Deus, de orientação da igreja. Mas é muito importante que a gente esteja orientando o filho em tudo. E eu, lamentavelmente, vejo que hoje em dia muitas mães deixam os filhos muito para lá, né? Deixa o filho por conta da escola, deixa o filho por conta da avó, deixa por conta do vizinho. Às vezes são questões de necessidade, mas mesmo tendo a necessidade, é muito importante que as mães, principalmente as mães, tenham mais cuidado com os seus filhos, né? Mãe, você sabe com quem seu filho está andando? Você sabe com quem sua filha está andando? Quando sua filha sai para a escola, quando sua filha sai para a balada, para a rua, você olha a roupa dela e vê se está legal? Né? E o filho também, quando chega, como é que ele chegou? Isso é muito importante, né? Seu filho chegou em casa, tinha cheiro de bebida, tinha cheiro de cigarro, usou alguma coisa que não devia. Então é importante que as mães, os pais tomem mais cuidado com seus jovens, com seus adolescentes. Às vezes a gente pensa que deixar o jovem ou o adolescente à vontade é importante. Mais ou menos, o jovem ou adolescente ele precisa de limites. Então ele precisa saber que alguém está prestando atenção naquilo que ele vai fazer. Com certeza, mães e pais, se der uma atenção maior aos seus filhos, e quando eu digo dar atenção, não é ficar sendo aquela mãe chata, de 5 em 5 minutos ligando o celular e falando no WhatsApp toda hora, não é nada disso. É simplesmente acompanhar, saber quem são os amigos, aonde o filho está indo, com quem está indo e como ele está voltando. Então eu agradeço a Deus porque eu sempre fiz isso com os meus filhos. Claro que eles não são santinhos, né? De vez em quando, principalmente o filho mais novo, de vez em quando a professora reclama e a gente tem que ir à escola. E já tive algumas situações assim um pouco desagradáveis com eles, mas graças a Deus procurei ensinar o que é o certo. Eu vejo alguns momentos tristes, como você falou, né? A perda de familiares, a perda de pessoas que nem são seus familiares, mas de pessoas queridas, amigos, vizinhos.
até mesmo assim pessoas da televisão que você assiste, que você acompanha, um cantor, um ator, e que você vê, poxa, morreu. Isso são momentos tristes, né? Essa semana agora eu fiquei muito triste mesmo, ficamos sabendo da morte do filho da cantora Exla, um jovem de 17 anos, né, com toda a saúde. Isso me comoveu bastante. Mas algo que me deixa muito triste também é quando eu saio à noite ou volto, né, tarde da noite, e vejo jovens na rua, alguns visivelmente embriagados, outros visivelmente drogados, meninas assim numa situação de desvalorização. Então isso me deixa muito triste. E a própria situação do país, né? Situação de crise financeira, situação de crise de autoridade. A gente não vê mais autoridade para lado nenhum, né? Autoridade, falta de autoridade na família, falta de autoridade na justiça. As pessoas não respeitam mais nada, cada um quer ter sua própria opinião e fazer valer. Então isso me deixa triste. Rapaz, que pergunta difícil, porque a gente tem sempre uma esperança em Deus, né? Que alguma coisa muito ruim aconteceu, mas que aquilo ali, a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, às vezes você se sente derrubado por alguma coisa, mas lá na frente algo te ergue e você olha para trás e fala assim, puxa vida, se eu não tivesse tomado aquele tombo, eu não teria me levantado agora e não teria superado toda essa situação. Eu não vejo nenhuma situação que me deixou sem chão. Realmente, a perda da minha mãe, né? Fiquei muito triste. Ela era uma pessoa que me acompanhava, que me ajudava com meus filhos quando eram pequenos. Era uma pessoa assim, que estava sempre comigo. E ela faleceu, ficou muito doente e veio a falecer. E isso foi um momento assim, muito difícil. Mas, graças a Deus, superado. Olha, o momento mais feliz da minha vida foi meu casamento. Mas eu fiquei muito feliz. Fiquei mesmo. O pessoal fala assim, você não ficou nervosa? Não, mas eu não fiquei nervosa, porque eu estava tão feliz de estar ali me casando com quem eu queria, com quem eu amava e com os meus amigos todos ali. Eu lembro que no meu casamento tinham 600 pessoas. Naquela época nem tinha festa. Era só bolo, guaraná e muito beijo. E eu fiquei realmente muito feliz. Um momento de muita satisfação também, o momento do nascimento dos filhos e a carreira, né? Quando você vê lá aí, passei no concurso público, vou entrar, também são momentos de alegria. E esse ano, quando meu filho pegou o resultado lá que tinha passado para a faculdade, lá para a Universidade Federal de Juiz de Fora, eu fiquei muito feliz também. Então a vida, ela é feita de pequenos momentos felizes. Né? Se você souber aproveitar cada momento desse, você vai ter uma vida feliz. Gente, eu sou a maior pagadora de mico da cidade. Para vocês terem uma ideia, ontem eu fui comprar ração para o meu cachorro. Quando eu cheguei na loja de ração, eu estou percebendo que as pessoas estão olhando assim para mim, o moço olha, depois uma menina olhou, e eu não estava entendendo. Aí eu fui dar uma olhada. Quando eu fui ver, eu estava com um tênis de cada cor. Um tênis preto e outro tênis rosa. Então, eu pago muitos micos aí pela cidade, né? Então, são coisas assim que acontecem. E, às vezes, falar umas pérolas assim na escola para os alunos. E eles riem, e eles lembram depois e falam assim, lembra que você me falou isso assim? Até hoje eu estou lembrando. Eu solto minhas pérolas e pago meus micos por aí. Gente, eu gosto tanto de cordeiro. Eu sempre morei em Friburgo, né? E aí, quando meu marido foi transferido para a igreja presbiteriana de Cordeiro, lá no Santo Antônio, Arraial do Sapo, vamos falar assim, e eu me mudei de Friburgo para cá, e comecei a aprender a viver em Cordeiro. E eu gosto muito de Cordeiro. Primeiro o clima, né? Que Friburgo é muito frio. Aqui é frio também, mas não se compara ao frio de lá. E quando eu mudei para cá, eu senti as pessoas assim tão receptivas, né? Claro que eu conhecia Cordeiro, vinha sempre à exposição e tal, mas não vivia aqui. E quando eu me mudei para cá, isso há 20 anos atrás, as pessoas muito receptivas e todo mundo te cumprimentava, mesmo sem te conhecer. As pessoas falavam, oi, tudo bom?
tudo bom? Aí, quem é? Não sei. E isso é muito bacana aqui em Cordeiro. E assim, a cidade eu fui acompanhando. Há 20 anos atrás você quase não via tantos carros na rua como você vê agora. Você estacionava em qualquer lugar. Hoje eu tive que parar longe e vim caminhando. Porque a cidade cresceu muito e é bacana ver a cidade crescendo, ver esse desenvolvimento do povo, as pessoas procurando, né, estudar. Quando eu vejo aquele monte de ônibus saindo com estudantes, indo para Nova Friburgo, eu acho uma coisa muito bacana. Eu gosto muito de Cordeiro, é uma cidade realmente muito legal. E uma coisa que eu achei muito importante também é que é uma cidade bacana para você criar filhos, né? Porque tudo é pertinho. Então você tem que você leva o filho para a escola, você leva para aula de karatê, você leva para jogar futebol, você leva para passear no parque de exposição, para brincar e tal. Então tudo é muito perto. É uma cidade muito tranquila para você criar os filhos pequenos. E quando os filhos são grandes, aí eles procuram as cidades grandes para fazer suas faculdades, para estudar. Eu gosto muito de Cordeiro. Olha, eu acho que Cordeiro precisa de muitas coisas, no sentido assim, coisas práticas, porque às vezes eu vejo as pessoas falando muita filosofia. Mas o que Cordeiro precisa? Primeiro, muitas ruas sem calçamento na cidade. Às vezes eu saio muito para ir fazer visitas a alunos que estão faltando muito à escola. Eu vou em cada lugar, em cada buraco que não tem calçamento e eu olho e falo assim, puxa vida, não tem um calçamento nessa rua. Uma cidade desse tamanho, né, tão pequena, por que não tem? Então eu vejo muito isso. Falta calçamento em muitos lugares, alguns lugares a gente vê iluminação muito precária, saneamento básico. No outro dia eu fui ao Manancial fazer uma visita escolar, eu não sabia se tinha asfalto ou se não tinha, porque era tanto buraco, né? Eu falei, poxa, como esse povo sofre? Todo dia subir e descer, se você tem um carro, o carro quebra, você custa juntar um dinheiro, aí compra aquele veículo e aí você vai andar nas ruas, está tudo quebra porque as ruas estão cheias de buraco e falta água em alguns lugares na cidade. Então eu acho que precisa disso, precisa de mais segurança, né? A gente vê acontecendo alguns roubos por aí, precisa de uma conscientização maior da juventude e algo que eu acho muito importante que a gente já teve em Cordeiro e não tem mais, que é a questão de esporte. Eu passo lá naquela quadra lá do Rodolfo, que eu moro ali no Rodolfo, a quadra está vazia, não tem nada e a criançada está toda na rua fazendo o que não deve. Então eu acho que tinham que ter escolinhas de esporte ali o dia inteiro. De manhã para as crianças que estudam à tarde, de tarde para os adolescentes que estudam de manhã. Isso tinha que ser gratuito, porque quando o adolescente, o jovem, ele está envolvido com o esporte, ele deixa de ficar pensando em muitas coisas que são erradas. Eu me recordo que há muitos anos atrás, né, tinha no Parque de Exposição aquela festa do esporte, que era o dia inteiro, as Olimpíadas, né, que era o Genk, chamava Genk. Vocês já participaram muito do Genk e era muito legal, a gente ficava semanas, passava o ano inteiro pensando, né? Ai, vai chegar o Genk. Quando chegava o Genk, era aquela semana inteira que você nem lembrava que tinha casa. Você saía de manhã, botava um lanchinho e só voltava à noite feliz da vida. Isso não tem mais. E por que não tem? Primeiro que não tem treinamento para essas crianças, né? Então precisa de profissionais qualificados para estarem ali todos os dias da semana com escolinhas esportivas para essa garotada e incutir nessa garotada a importância do esporte, a importância da religião, falar de Jesus para essas crianças. A gente está vendo tanta coisa ruim acontecer aí fora, não é verdade? O camarada entra numa boate, mata 49 de uma vez só. Que mundo louco é esse? Não é verdade? Então a gente fica vendo essas coisas, mas isso é lá nos Estados Unidos, mas isso não impede de acontecer aqui pertinho da gente não. A gente precisa levar a mensagem de salvação. Moramos num país que é cristão, né? Ou se diz oficialmente cristão, então precisamos levar a palavra de Jesus a essas crianças, precisamos levar o esporte, precisamos incentivar mais essas crianças ao estudo e a trazer para elas uma perspectiva de um futuro melhor. Não um futuro que os outros vão dar de mão beijada para ela, mas um futuro que elas mesmas vão buscar, vão conquistar com o seu trabalho.
Como eu falei, eu vou fazer 50 anos, mas ainda tem bastante estrada aí para caminhar, para trabalhar. Oi? Ah, mas, né? Eu falo isso com orgulho, né? Porque eu vejo muitos jovens, às vezes, que nem chegam até lá. Mas eu ainda quero trabalhar bastante. E depois que eu falo assim, eu vou me aposentar, eu quero passear, né? Guardar um dinheirinho, fazer umas viagens, assim, conhecer o Brasil, alguns lugares do Brasil que eu não conheço o Sul, só conheço Curitiba, conheço Foz do Iguaçu, mas eu queria conhecer mais, conhecer Serras Gaúchas, conhecer o Nordeste. Amo uma praia, apesar da cor muito branquinha, eu gosto demais de uma praia, então eu quero conhecer o Nordeste e quero conhecer a Europa, tenho vontade de conhecer a Europa. Eu sou professora de História, né? Muitos assuntos que ensino para os alunos, o palco desses assuntos foi a Europa, então eu quero conhecer a Europa, quero conhecer os Estados Unidos e quero ter uma velhice tranquila. Gosto muito de esporte, gosto muito de caminhar, de fazer academia, então quero ser uma coroa assim para frente. Eu tenho 20 anos de SEAP, né? É muito tempo, é uma paixão, gente. É uma paixão de você ir todo dia para lá trabalhar, feliz. Tem dia que você se chateia, claro, isso em todo lugar no trabalho de vocês. Vocês têm isso, qualquer trabalhador brasileiro tem o seu dia de chateação. Não tem dia que eu chego lá, me chateio com um aluno, ou me chateio com um colega de trabalho, mas são coisas que amanhã já passou, já está tudo bem e a gente vai curtindo. O aluno que você briga com ele hoje é aquele que te dá um beijinho na rua amanhã, né? E depois aquele aluno mais bagunceiro, né, que já te deu tanto trabalho, depois ele chega lá e fala assim, olha, agora eu sou um engenheiro, agora eu sou um advogado, agora eu estou fazendo medicina. Ou as meninas, né, chegam lá com os bebês e levam para a gente ver. Então isso é um sinal de respeito, é um sinal de carinho, é um sinal de que você fez diferença na vida daquelas pessoas. Então, os meus colegas ali, os meus amigos do SEAP, jamais esquecerei deles, vou levar para sempre para a minha vida festas maravilhosas ali que a gente fez no SEAP. E agora já está mais difícil para fazer festa, né? A gente tem que ter, assim, muito cuidado. Isso também é triste, você saber que se você vai organizar uma festa, você tem que pensar no entorno. Quem é que vai frequentar essa festa? O que essa pessoa vai trazer de bom ou não para essa festa? Mas eu tenho assim, uma memória muito gostosa desses 20 anos de SEAP, 90% alegria e 10% de chateação. E eu quero deixar uma mensagem final, né? Eu quero deixar para vocês o seguinte, para todo mundo que está ouvindo, procure o que tem de melhor na sua vida. Não fica criando caso por qualquer bobagem, né? Às vezes as pessoas brigam, se chateiam por coisas tão insignificantes e esquecem que a sua vida é muito maior, que aquilo que você tem para viver é tão mais importante. Então eu deixo isso para você, procure viver a sua vida da melhor maneira possível, né? Deixa de lado pequenas desavenças que você pode ter com um ou com o outro. Não fique alimentando sentimentos ruins, procure alimentar somente sentimentos bons. Leia a Bíblia todos os dias, né, que você vai encontrar conselhos maravilhosos para você, para o seu presente e para o seu futuro, né? E procure ser uma pessoa feliz.